Sim, pode só mandar um emoji, um joinha, uma reação, só para identificar que tá conseguindo ver a tela aí, tá certinho. Enfim, vou imaginar que tá tudo certo. Hoje, pessoal, na semana passada, na verdade, nós não tivemos aula, tá? Estive de atestado e ainda tô um pouco, tô doente, né? Ainda tava com dengue e agora ainda tô meio fragilizado, arrumei uma gripe ainda. Então, vou falar mais compassadamente, tá? Em alguns momentos, vou parar para beber uma água. Se eu tossir também, né? Peço desculpa já de antemão, mas eu tô bem ruim da saúde, tá? Então, hoje a gente vai. O nosso objetivo é continuar falando sobre as atividades de processamento de sinais, tá? Então, eu já fiz uma alteração com relação às atividades avaliativas e as que não seriam avaliativas dessa unidade curricular. Tá? Então, nós já abordamos todos os fóruns, já tem ali aulas relacionadas a todos os fóruns. Fizemos a atividade um, hoje a gente vai finalizar a atividade 2, né? Vou passar para vocês algumas informações importantes relacionadas à atividade 2. E ainda teremos mais duas aulas, então imagino que na aula do dia 15, espero que a gente consiga falar, né, conceituar sobre essa terceira atividade na segunda aula, na penúltima aula, e na última aula a gente fazer um apanhado geral ou finalizar essa terceira atividade, tá? Lembrando que todas as atividades que eu já ministrei aula, elas serão avaliativas. Então, como a gente retirou três atividades aqui e a soma de todas as atividades, elas têm que dar 49 pontos. Então eu tirei, né, a pontuação daquelas atividades que a gente não vai ter tempo de ver. Lembrando que é muito importante que vocês façam os experimentos, leiam as dicas de desenvolvimento das atividades, se ficar alguma dúvida. Eu estou à disposição, né, para ajudar vocês com relação àquelas atividades que eventualmente a gente não tenha feito junto. Tá? Então vamos finalizar a segunda, a terceira na próxima aula e até a última aula, e somente as que eu abordei durante o processo que serão avaliadas, tá? Então, para ficar todo mundo niveladinho, não ter problema com relação a dúvidas, né? Eu sempre foco ali em esclarecer as dúvidas durante esse processo, tá? Então, para que não fique nenhuma dúvida em outra simulação, em outros conteúdos, aí eu já coloquei para vocês somente o que a gente vai abordar, tá? A fim de que vocês façam todas as atividades, tá? Mesmo que às vezes não conseguiu entender muito bem, às vezes não conseguiu fazer alguns cálculos, tá tudo bem. A gente está num processo inicial do curso, né? Vocês estão aí começando o primeiro módulo específico, né? A gente teve um módulo de fundamentação ali. Então, assim, a gente ainda vai ver muito do que a gente ainda viu aqui durante o curso, tá? Às vezes pode parecer um choque, né, essa matéria de processamento de sinais. Mas o que que é automação? É processar sinais. Tudo que a gente viu aqui, a gente vai ver durante todo o curso, né? Processamento de sinal digital, processamento de sinal analógico, discreto, microcontrolador, transistor, é, diodo. Então, tudo que a gente viu aqui foi só um olhar inicial para o que a gente ainda vai ver durante o curso, tá? Não se assustem, né, com essa unidade curricular aqui não, tá? Então, o nosso objetivo é continuar, né, fazer a simulação dessa segunda etapa, né? O que que é essa simulação? Basicamente, foi proposto que a gente desenvolvesse um controlador de temperatura, obviamente, né, que não no nível microprocessado dele, que a gente ainda não viu, né, linguagem de programação, não viu programação de microcontrolador, é mais para a gente conseguir trabalhar com sinais, tá? Então, a gente vai trabalhar com sinal digital, né, para fazer algumas lógicas de acionamentos. Deixa eu ver se alguém. Boa noite, Maxwell. Boa noite, Wellington. Tá? Então, não se preocupe com relação às entregas de conteúdo. Não consegui fazer o cálculo. Calma. Essa unidade curricular, o objetivo dela é que a gente consiga fazer simulação, vocês entendam o que que são os equipamentos.
os componentes, né? Um regulador de tensão, um diodo, um transistor, quais as funções desses equipamentos. Durante o curso inteiro de vocês, a gente vai falar sobre os cálculos, o projeto desse sistema, beleza? Então, hoje, a gente vai abrir aqui o nosso simulador, mas juntamente com o simulador, é muito importante que a gente abra. é, Perdão aí, pessoal, pelas tosses aqui. Eventualmente eu vou estar tossindo aí. Aqui, ó, esse material de apoio, tá? Então, sem o material de apoio, vai ficar bem complicado a gente trabalhar dentro dos simuladores, tá? Então, nesse material de apoio, para alguns, né, quem já teve a oportunidade de ler esse material de apoio, existem quatro possibilidades, de simulação, tá? Então, você pode vir com quatro variantes lá. Então, se eu pegar aqui, ó, abrir o simulador uma vez, eu vou vir com uma possibilidade. Se eu abrir ele uma segunda vez, eu posso vir com a variante 4, com a variante 1, né? Então, eu posso vir com qualquer tipo de variante dentro desse processo, tá? Então, é ficar atento qual que é a variante que a gente vai estar abrindo. No nosso caso, a gente consegue identificar olhando as trilhas, né? Olha, eu tenho uma trilha que eu utilizo aqui, ó, o meu relé, né? O meu relé ele fica aqui na parte de baixo. E o meu transistor, né, que é esse Q1, fica na parte de cima. Aí o que que eu faço? Ó, o meu relé fica na parte de baixo, o meu transistor na parte de cima. Qual que é a variante que pode ser? Pode ser tanto a variante 1 quanto a variante 2, né? Porque o transistor está aqui e o relé está aqui embaixo, né? E aí, professor, como é que eu sei se é a variante 1 ou a variante 2? Ó, a gente olha, observa outro detalhe, né? Então vamos para esse detalhe aqui, ó. Na variante 1, eu tenho aqui, ó, essa curva na trilha. E na variante 2 eu tenho essa outra curva aqui na trilha. Vamos ver qual que é o nosso que abriu agora para nós, ó. Ó, esse aqui que faz uma curva mais aberta. Então, muito provavelmente, o que eu abri agora, né, é a simulação da variante 1. Beleza? Dúvidas sobre como que abre, como é que identifica qual que é a variante do seu simulador? Lembrando que variante, se eu fechar o meu simulador e abrir de novo, vai aparecer outra variante qualquer, totalmente diferente. E a gente vai ter que trabalhar dentro desses componentes. Beleza? Dúvidas por enquanto com relação à abertura dessas variantes? Não. Beleza. Então a gente já identificou qual que é a nossa variante. Nossa variante é a variante 1. E agora a gente vai ter que respeitar as dicas desse desenvolvimento da variante 1. E a gente vai abordando item por item para ir construindo aquele processo, tá? Lembrando que é muito importante que a gente já tenha lido aqui, né, a descrição do projeto, especificação. Imagino que na aula passada eu já tenha mostrado para vocês algumas especificações e depois eu vou reiterando, né, sobre esses itens, beleza? Com vocês durante o descritivo. Então vamos ler aqui, ó. A seguir são apresentadas a descrição da solução para cada componente da placa baseada na ordem de serviço. LED D2. Como é que a gente define o nosso LED D2? Quanto à orientação do componente. Então, lá no meu LED D2, ó, eu venho aqui e eu identifico, ó, então meu LED D2 ele tem que ser colocado aqui, tá? Esse D2 ele tem que ser colocado aqui. Quando eu tiver a variante 1 e 3, o chanfro do LED deve estar orientado para baixo na placa. Lembrando que a parte de baixo é essa aqui de baixo, né? Padrão aqui. Então, o que que significa esse catodo? No LED, vocês já fizeram muito provavelmente a prática, a gente tem um lado que é maiorzinho e outro que é menor. O lado maior é o anodo, é onde a gente entra com positivo. Lembrando que o LED ele é um diodo, né? Ele tem a mesma aparência, forma construtiva interna de um diodo, só que ele é um diodo emissor de luz. Então ele tem polaridade, tá? Então, para a gente ligar um LED, a gente tem que sair ali entrar no anodo e sair no catodo, tá? Então, o catodo, na variante 1, ele deve ter o chanfro, né, do LED para baixo. Então, o catodo é aquela parte menor.
tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher um LED. E em cima desse LED que a gente vai escolher, aí que eu vou efetuar meus cálculos. Então, vamos lá para o meu almoxerifado e já vou fazer a inserção do LED. Vou colocar esse primeiro LED aqui, ó, um LEDzinho vermelho, coloco ele na minha bancada e coloco ele aqui, ó, no D2. Olha, professor, aí eu posso fazer girar, né? Professor, como é que eu vou ver se o chanfro tá para baixo? Ó, eu vou girando ele aqui, ó. Eu posso colocar ele de lado. Ó, a parte do anodo, que é esse maiorzinho, tá para cima. E o catodo, como foi solicitado pelo nosso descritivo, tá para baixo. Como que eu sei isso também? Ó, eu sei porque tem um GND, ó. GND é o negativo. O negativo é na menor perna do LED. Então aqui, ó, pronto, vou instalar meu LED. Pronto, instalei meu LED. A primeira parte já foi executada. E eu tenho que sempre levar em consideração isso aqui, ó. Lá no meu almoxarifado eu tenho as características do LED, ó, tensão mínima, que é de 1,5, tensão máxima, que é de 1,7, tensão corrente mínima, que é de 8 miliamperes, tensão máxima, que é de 15 miliamperes, tá? Então, beleza. Eu vou precisar dessas informações posteriormente para definir qual que é o resistor R4, que é o resistor que eu coloco antes do LED para não queimar meu LED. Lembrando que na nossa placa ela vai ser alimentada por 5 volts. Se eu não coloco nenhum resistor para fazer um consumo antes do LED, o que vai acontecer? Eu vou alimentar meu LED com 5 volts e vou queimar o LED, né? Então, tem que colocar um resistor. E aí, esse cálculo, ele é bem igual ao que a gente viu na simulação 1, né? É só a gente fazer aquele tensão, que é utilizada, menos a tensão máxima do LED dividido pela corrente máxima. E vice-versa, né? Tensão, que é do meu sistema, menos a tensão mínima, dividido pela corrente mínima. Isso tudo está orientado aqui, ó. Então, para quem, né, vier com a variante 1 e 3, que for fazer a simulação da variante 1 e 3, coloca o LED virado para cima, né? O anodo para cima, ou catodo para baixo. E quem tiver ali a variante 2 e 4, catodo virado para cima. Então, você vai ter que inverter o LED. Beleza? Vamos continuar aqui. Quanto ao tipo e dimensionamento do componente, todos eles são com a mesma dimensão, né? Com o mesmo comprimento, de 5 milímetros. Então, você poderia escolher qualquer LED, tá? Como que eu defino qual que é o resistor que eu vou colocar aqui, ó, antes do LED? É utilizando a mesma fórmula que a gente já viu, ó. R mínimo e R máximo. Eu não vou ficar lendo isso aqui, ó, porque eu vou só tentar resumir ao máximo para a gente aproveitar a aula. Lembrando que é muito importante que vocês saibam, relembrem, né, esses termos aqui, ó. Se o LED, se a corrente do LED for menor ou igual à corrente máxima do LED, se a corrente do LED for maior ou igual à corrente mínima do LED, então a corrente calculada para o LED é R4. Se R4 selecionado possuir uma potência maior ou igual a P, onde P é a potência calculada. Então, como é que a gente encontra? É baseado nesses cálculos, beleza? Então, vamos encontrar qual que é o resistor que eu tenho que colocar antes do LED? Beleza, como é que eu faço? Resistência mínima é igual a 5 volts. Lá na primeira atividade, a gente fez 28 volts. Por quê? 28 era a tensão que eu alimentava, que passava antes do LED. Nesse caso, a tensão que passa antes do LED vai ser a tensão do meu microcontrolador, do meu sistema que alimenta esse microcontrolador. Qual que é essa tensão que chega aqui? É 5 volts, tá? Então, 5 volts menos a tensão máxima do LED, menos a corrente máxima do LED. Então, se a gente for fazer esses cálculos, como é que vai ficar? Ó, vamos. Opa, vim painel de controle, era o Paint. Opa, de novo. Agora eu acerto. Aqui. Então, vamos utilizar aqui, ó, a resistência mínima é igual a 5 menos. Qual que é a minha tensão máxima do LED? Vamos olhar lá? Ó, pelo almoxarifado, vou lá no LED.
tensão máxima 1,7. Opa, 1,7. Dividido pela minha corrente máxima. Vou deixar aqui do lado, ó. Minha tensão máxima é 15 mili. O que é 15 mili? 15 vezes 10 a menos 3. Faço isso na minha calculadora. Vamos pegar a calculadora aqui, deixa eu ver se eu encontro ela. Eu acho que ela fica em... Tem uma calculadora aqui boa. Aqui, ó. Ó, pra gente, como pessoa profissional que está começando a estudar, né, alguns cálculos utilizando a eletrônica, é indispensável que a gente tenha uma calculadora dessa aqui, ó. 5 menos 1,7, 3,3. Dividido por 15 vezes 10 elevado a menos 3. Vai dar quanto? Faz os cálculos pelo Excel, é mais fácil. 220. A gente pode fazer também no Excel, né? Tem essas possibilidades. Tá? Mas eu vou fazer aqui na calculadora. Eu acho um pouco mais rápido. Deixa eu ver aqui no Excel. O Excel vai demorar um pouquinho. Nem meu Excel tá querendo abrir. Ó, R mínimo é igual a 5 menos 1,7 dividido por 0,015. 220 também. Tá rápido. Boa ideia. E aí você fica com os dados já gravados, né? No sistema. Bem observado. Tá? Então, 220. E aí eu tenho R. Oh, esse aqui é o R máximo, né? R max. Opa. R. E aí, para o R máximo, eu posso copiar essa fórmula, só que o que eu mudo? Ao invés de ser 1,7, é 1,5 e a minha corrente é de 0,08. Então, eu posso ter um resistor, eu posso colocar um resistor aqui, ó, entre 220 ohms e 437. Então, um valor entre esses dois, vamos colocar aqui qual? Resistor. Vou selecionar aqui, ó, não vou colocar de 22, que senão vai ficar muito em cima. Vou colocar de 27. 27, o multiplicador dele é quanto? 10. 10 vezes 27, 270. Então, ele fica, né, entre o valor. E tem, né, que descobrir qual que é a potência do resistor. Qual que é a potência do resistor? Como é que a gente encontra? Novamente, lei de Ohm, né? O que que a gente vai fazer, ó? Qual que é a lei que a gente vai utilizar? Tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então, vai ser 5, opa, igual a 5 menos tensão máxima. Qual que era a tensão máxima? 1,7. Isso ao quadrado. Ixi, aí eu tenho que colocar como? Potência. Potência 2. Potência 2. Ah, essa de potência eu não lembro como é que faz, não. Número e potência. Ah, tá. Eu tenho que colocar o número primeiro. Vai ser. Aí eu tenho que colocar ele fechado já, né? Vai dar o quê? 5 menos 1,7 vai dar 3,2. 3,2. 3,2. Ponto e vírgula. E aí eu tiro esse primeiro termo. Vamos ver se vai dar certo.
10,24. Esse valor dividido pela resistência. Então, vai ser 0,037. Deixa eu ver se isso aqui está certo. Ó, vai ser 5 menos 1,7. Pô, é 3,3, né? Tá bom de cálculo esse engenheiro. E 3,3 ao quadrado, dividido por 270, 0,040. Isso aqui, se eu fosse transformar em miliwatt, eu teria então 40 miliwatt. Tá? Então, eu tenho que ter um resistor que suporta 40 miliwatt. Tem como colocar, né, o chapéuzinho. Então, mas deu certo também utilizando essa possibilidade. Então, 40 miliwatt. Quanto que é 40 miliwatt? Se a gente fosse utilizar um... Se eu posso utilizar um de 1,8? 1,8 não dá, né? Por quê? Vai ser 200 watts no máximo, né? 200 miliwatts no máximo. Então, vou ter que utilizar de meio, né? Então, eu posso utilizar até 0,5 watts, né? 0,5 watts me atende. Nesse caso, como é 40 miliwatts, nossa, então qualquer um ali me atende, né? Porque se eu fosse utilizar lá o de meio, seria quanto? 0,5 watts ou 500. Se eu utilizasse o de 1,8, 1,8 seria 200 watts, né? Ou 0,2 watts em miliwatt ia dar 200 miliwatt. Então, até o de 1,8 para mim, ali me atende, né? Então, se eu colocasse esse aqui para mim, ia atender. Só que como eu tenho os recursos, né? Eu vou utilizar os maiores, tá? Não tem problema aqui não. Eu vou utilizar o de meio. Vai dar e sobra. Vou colocar aqui embaixo. Resistor tem polaridade? Ver se vocês estão atentos. Não, exato. Resistor não tem polaridade, vou jogar ele aqui, só vira ele aqui, né? Ó, pronto. Defini meu R4. Vamos seguir lá naquelas dicas, tá? Interpretando as dicas. Beleza, já definimos o LED, definimos o resistor, agora vamos ter que definir o transistor. Vocês assistiram a última aula que eu postei para vocês, sem ser da semana passada, né? Que eu estive doente, da retrasada, que a gente falou sobre o HFE, que é o beta, né? É o ganho de um transistor, sobre corrente do base, corrente coletor, corrente emissor, né? Tensão de base emissor, base coletor. Tudo isso a gente abordou, né? De forma inicial para vocês durante a aula da semana retrasada. Beleza? Então, como é que a gente vai definir isso? Vamos ver aqui os cálculos. Nas variantes 1 e 2, PNP. Então, ele já fala, ó, nas variantes 1 e 2, por conta do layout do controlador, da forma que a gente definiu o sistema, a gente vai utilizar um transistor PNP. Qual que é a diferença do PNP para o NPN? PNP, a base dele não entra corrente, tem que sair corrente da base para aí que ele se torna, né, um elemento condutor. Enquanto do NPN, não. Quando você injeta tensão na base, aí sim ele se transforma num elemento condutor. Tá? Então, no nosso caso, já definimos. Vai ter que ser PNP, porque a minha variante é 1. Tá? Outra coisa que ele define, deve estar com o emissor para cima, ligado à linha de 5 volts na base do pino a base no pino do meio e o coletor para baixo. Isso é importante a gente levar em consideração porque aqui ele fala que a base tem que ser no pino do meio. Então, daí a gente já vai descartar um monte de elemento, ó, porque a gente tem aqui transistor com base BC, então a base já não é o pino do meio. BCE também não é o pino do meio. O do meio é o coletor, pelo encapsulamento dela.
BC, BCE, então esses primeiros não são. Aqui a gente já tem, ó, base no meio, tá? Coletor no 1 e emissor no 3, tá? Então, primeiro, já vimos que tem que ter base centralizada. Emissor na parte de cima e coletor na parte de baixo. Ok. Então, PNP. Então, vamos ver aqui. Então, quais são as nossas possibilidades? Ó, PNP com base no meio, ok. Esse aqui já não é possibilidade, esse também não, esse também não. Esse também é uma possibilidade, mas não é mais, né? Porque a base está no meio, não está no meio. PNP. Então, nós já vimos que temos três possibilidades, né? Essa aqui, uma, duas, três. Então, existem três possibilidades iniciais de transistores PNP com a base no meio. Por enquanto, alguma dúvida? Podemos seguir? Vou seguindo aqui. Então, quanto a variantes 1 e 2, acho que alguém mandou. Beleza. Quantos, quanto ao tipo, variante 1 e 2 devem ser do tipo PNP, que ele já definiu. Variante 3 e 4 devem ser do tipo NPN. Somente algumas alternativas possuem o pino 2 como base, que é o que a gente acabou de ver. Tá? E aí ele mostra aqui, ó, quais as alternativas. Quanto ao dimensionamento, algumas das opções acima não servirão, porém, devido à corrente máxima do IC não ser suficiente para o acionamento do relé e do LED. O que significa isso? O meu LED ele tem uma corrente máxima, né? Que ela deveria, né, ter sido calculada aqui, ó, corrente do LED. A gente não calculou. Qual que é a corrente do LED? Vamos colocar ela aqui no Excel. Ó, deixa eu tirar isso aqui. E LED. Corrente no LED, como é que a gente vai? 5 menos tensão máxima, que seria 1,7, dividido pela resistência, 270. Aí eu não coloquei o igual, ele não faz cálculo. Então vai ser de 12 miliwatt. Beleza. 12 miliwatt. Vamos continuando. Aqui ele fala, ó, considerar que a corrente no coletor tem que ser maior ou igual à corrente total. Como é que a gente acha a corrente total? 0,120 mais a corrente do LED. O que significa essa corrente, esse 0,120? O 0,120 é a corrente que ele fala que o sistema ele vai precisar. Isso ele fala na ordem de serviço, ó, na ordem de serviço. O microcontrolador instalado na placa é um microcontrolador de 8 bits, o PIC16F876, possuindo saídas digitais que suportam um pouco mais de 20 mA. Então, beleza. Eu vou precisar de um ganho relativo a esses, um pouco maior, né, do que se a gente fosse levar em consideração 5, né? Porque eu só consigo gerar de 0 a 20 mA. Se eu tiver um ganho de 5, eu consigo até não, 6, né? Seria um ganho de 6, que eu consigo até 120, junto, se eu enviar, né, para a base. Além disso, a bobina do relé, ela será utilizada, necessita de uma corrente nominal de 120 mA. Então, por que que tem essa grandeza aqui? 120 mA é a mesma coisa que 0,120 ampere, tá? Então, a gente vai precisar de uma corrente de coletor de 120 para alimentar a bobina, né, do relé, mais a corrente necessária para alimentar o LED. Então, a soma dessas duas correntes, eu tenho a corrente total. Então, vamos lá para o Excel. Ó. I total é igual a... Opa, é igual a esse valor mais 0,120. Então, eu tenho que ter uma corrente máxima de coletor na verdade, uma corrente mínima de coletor de no mínimo 138 miliamperes, tá? E aí eu vou lá para o meu transistor, ó. No meu transistor, eu tenho um transistor aqui, ó, que suporta 0,2. 0,2 me atende? Sim. Eu tenho dois lá no começo que suporta 0,1. 0,1 me atende? Não, por quê?
0,1 ampere é a mesma coisa que 100 miliampere. Então, ele não me atenderia esse primeiro. Então, eu já risco ele da minha possibilidade, né? Porque a corrente de coletor dele é menor do que a corrente que a bobina do meu relé suporta, mais a corrente do LED suporta, tá? Então, esse aqui eu tiro. Então, temos duas possibilidades ainda. A corrente de 0,5 ampere, juntamente com esse último aqui, que é 0,2. Conseguiram entender como que a gente está selecionando o transistor? Eu vou deixar sempre claro assim, porque na hora que for desenvolver a tarefa, ó, o professor não ensinou, não perguntou se a gente tinha dúvida. Não vai poder acontecer isso. Beleza? Podemos seguir? Beleza. Então vamos seguindo aqui, ó. Bem lentinho para vocês entenderem. Então, beleza, já temos duas possibilidades de transistor. Resistor R1 e R3. Quanto à orientação, não há problema, tá? Então, ainda não definimos qual que é o transistor que a gente vai utilizar, tá? A gente ainda tem que ver o ganho dele. Mas antes disso, a gente vai definir o resistor R1 e R3, que eles serão importantes para os nossos cálculos. Aqui ele fala, né? Se a corrente na base do transistor for suficiente para acionar a carga e se a corrente na base não ultrapassar o limite de 20 mA, IB deve ser menor ou igual a 0,02 ampere, onde IB é a corrente da base do transistor. O que é 0,02 ampere? 20 mA. E o IT deve ser maior ou igual a I total, onde I total é a corrente total do transistor. Então, se eu for levar em consideração lá meu transistor, que eu falei para vocês, ó, o ganho tem que ser maior do que 6 no mínimo. Então, esse aqui, ó, esse primeiro que a gente viu, que é a segunda possibilidade, ganho de 110, né? E esse último aqui, que é outra possibilidade, ganho de 100. Beleza. Então, por enquanto, os dois me atendem. Para me definir o R1, eu tenho quatro layouts, né? Quatro possibilidades. O meu R1, ele é, no da variante um resistor de pull-up, chamado de RP. O que é um resistor de pull-up? Deixa eu ver se eu consigo conceituar aqui para vocês. Quando a gente tem um microcontrolador, eu falei para vocês lá em, acho que era sistemas digitais ou processamento de sinal, que a gente tem as entradas digitais e analógicas. No nosso caso, a gente está querendo trabalhar em cima de uma entrada digital de um microcontrolador. Então, esse aqui é meu microcontrolador, tá? E aí a gente tem lá numa fonte qualquer, dois sinais, né? Que é se a gente pegar uma fonte contínua, a gente tem um sinal de 5 volts, que é um de amplitude 5, e um sinal de 0 volts. Beleza. Se eu estou falando, né? Se eu quero mandar um sinal para o meu microcontrolador de tensão alta, né? Se lá no meu, na hora de programar, né? Isso aqui tem a ver mais com programar. Se lá quando eu estou programando, eu coloco lá no meu programa, né? Que essa aqui vai ser uma entrada digital. Então, ela pode ter dois valores. Eu vou entrar com dois valores nela. Então, se eu entrar com essa entrada digital, o que vai acontecer? Então, eu posso entrar com 5 volts ou com 0 volts. Se eu entrar com 0 volts, significa que eu não tenho nada, nenhuma alimentação. E se eu entrar com 5 volts, significa que eu tenho alimentação. Só que, se eu só chegasse com um fio aqui, ó. Aqui eu tenho os bornes, né? O borne de negativo, aqui eu tenho o borne de positivo. Se eu chegar só com um fio aqui e colocar ele aqui, o meu microcontrolador ele não vai entender muita coisa. Por quê? Porque ele não consegue fazer essa diferenciação de nível lógico baixo. Porque ele não tem uma teórica referência de nível lógico alto. Então, quando a gente tem ali, ó, um, uma botoeira, né? Se eu quero ligar, essa aqui é a simbologia de um botão. Se eu quero ligar esse elemento num botão, eu vou ter que derivar ele aqui, ó, dar uma referência para ele de negativo. Só que se eu só apertar aqui,
qual que é o melhor caminho? Não é mais fácil essa tensão não alimentar o meu circuito e voltar direto? Então, o que que eu faço? Eu coloco um resistor na casa de 10 mil ohms, ou 10 quiloohms. E aí, quando eu pressiono essa botoeira, o que que vai acontecer aqui na minha entrada? Eu vou ter um nível lógico alto, correto? Então, quando eu tenho esse elemento que me dá um nível lógico alto, eu tenho um resistor de pull down, tá? Então, eu tenho um nível lógico alto aqui, tá? E aí, quando eu tenho esse mesmo layout, eu tenho aqui, ó, um resistor aqui, e aqui eu tenho um elemento, uma botoeira, e eu pressiono essa botoeira, o que que vai acontecer? Eu vou mandar nível lógico baixo, né? E então, eu vou ter o pull up, tá? Por quê? Porque agora a minha tensão ela vai estar aqui e vai chegar aqui, né? Nível lógico 5. E pelo contrário, vai ser pull down, né? Porque eu vou estar dando nível lógico baixo para ele. Então, o layout em que eu coloco esse resistor, ele vai definir se aqui eu vou estar dando nível lógico, ele vai funcionar por nível lógico alto ou nível lógico baixo. Tá? Ele tem mais ou menos essa aparência. Então, é isso que é o pull down e o pull up. É a forma com que eu determino qual que vai ser o layout de acionamento da minha entrada no microcontrolador. Beleza? Então, ele fala aqui, ó, que na minha variante 1, o meu resistor é de pull up. Então, qual que é a resistência de um resistor de pull up que eu coloquei para vocês? Normalmente, ele vai variar de 1 a 10 quiloohms. Tá? Então, eu posso colocar lá um resistor com uma resistência muito alta, porque ela tem essa função de, quando eu pressiono, ela vai agir, né, como um elemento de carga para esse aqui. Então, onde eu tiver minha resistência, se a minha resistência está em cima, é pull up, se a minha resistência está embaixo, é pull down. Levar em consideração a resistência. Tá? E aqui eu tenho o resistor de base e coletor, né? De base ali. Então, normalmente ela tem que ser 10 vezes menor do que a resistência de alimentação do circuito, da carga, tá? Então, vamos definir aqui o R1. O R1 é pull up. Pull up, resistor de pull up, normalmente ele está na casa de 10 kg. Vamos lá para... Vamos voltar aqui. Vou subir aqui. Meu R1, vou colocar aqui que é de 10 vezes 1000. 10 vezes 1000. Vou colocar aqui que ele é de 1, que é o maior que tem. Coloquei aqui, abaixei ele aqui. Pronto. Tá? Ah, professor, não quero colocar um tão grande. Normalmente, esse cálculo de potência dele é, é bem chatinho de fazer, então a gente nem não vou entrar tanto nesse aspecto, porque a gente ainda vai ver esse elemento em outros momentos. Aí ele coloca aqui, ó, RP é um resistor de alto valor, geralmente superior a 10.000 ohms, porém, valores mais baixos também podem satisfazer a equação. Então, até ali 1.000, né, ohms, ele já também consegue fazer esse processo. Para saber se R1 e R2 estão bem calculados, serão considerados os demais elementos do circuito. Q1, que é o transistor, D2 e R4, além da bobina do relé. Para o cálculo, é necessário dimensionar a corrente da base do transistor, que é a corrente IBE, e para isso será usado o ganho de cada transistor escolhido. A base de dados dos transistores, tendo que a corrente do LED foi previamente calculada e que a corrente no relé é de 0,120 amperes. A corrente total do acionamento acionada pelo circuito é de I total, que é aquele cálculo que a gente fez, né? Que seria a corrente total, é a corrente de alimentação do relé, da bobina do relé, mais a corrente do LED, tá? E aqui, ó, ele tem um cálculo bem complexo. Depois que a gente define a corrente desse aqui, mais a corrente da base. Então, esse cálculo aqui, eu não vou entrar muito nesse mérito,
porque a gente já tem dois elementos ali, né, que são utilizados, tá? Então, nem vou entrar muito nesses méritos aqui, porque senão vai ficar uma aula muito complexa. Mas a gente pode vir direto para cá, ó. O cálculo da corrente de base emissor. Como é que a gente calcula essa corrente de base emissor? Temos que a corrente mínima da corrente de base mínima é a I total. Qual que é a nossa I total? Nossa I total, então, vamos, IB min vai ser igual a I total dividido pela HFE. Eu falei para vocês que o nosso HFE para atender ali poderia ser até de 6. Por quê? O nosso ganho é máximo. Se eu consigo ter ali a corrente na base de 0 a 20, então eu poderia só ter um ganho de 6 que eu conseguiria atender o coletor, que é de 120. Né? Aí tem que relembrar dos conceitos daquela aula que eu mostrei para vocês. Então, nesse caso, eu vou utilizar ali ó, o HFE de 100. Então, o que significa isso? Que a corrente base mínima para ele funcionar é igual a 1 miliampere. Então, no mínimo, para ele começar a conduzir, né, o que eu chamo de corrente de saturação, ele tem que ter no mínimo 1 miliampere. Né? Aí eu vou aumentando essa corrente, conforme eu vou aumentando essa corrente, eu vou possibilitando a passagem do coletor para o emissor, do transistor, tá? Então, o que eu poderia escolher aqui? Eu poderia escolher, né, um transistor. Vamos pegar o transistor aqui. Eu vou tirar esse, vou colocar um menor, porque ele está muito grande. Ficou ruim aqui. Vou colocar novamente um resistor. Vou colocar um resistor de meio aqui. De 10 vezes 1000, que seria os 10.000. Coloco ele aqui. E o transistor, pego lá um PNP, ganho 100, corrente consegue alimentar, que seria a minha corrente total, que é a corrente que entra lá no coletor, que que o emissor dele é o 1, a base é o 2 e o coletor é o 3. Então, vou pegar ele aqui e vou colocar ele aqui. Só que tem outra dica. Ó, deixa eu ver aqui no aqui, eu escolhi esse aqui, né? Só que, ó, ele tem esse chanfro, então o 1 dele é emissor. Se eu só chegar aqui e colocar ele assim, ó, com chanfro para cá, o 1 dele vai estar na parte de cima da minha placa. Só que lá nas dicas, vamos ver se está certo. Ó, ele fala tem a orientação, ó. Nas variantes 1 e 2, o PNP devem estar com o emissor para cima, ok? Ligado à linha de 5 volts, base no meio e coletor para baixo. Então, meu emissor está no 1 aqui de cima, minha base no 2 e o meu outro elemento aqui no 3, tá? E aqui eu não coloquei meu resistor. E meu resistor de base? Como é que eu defino aqui? Ó? Ficou faltando só meu R3, ó, meu R1. Deixa eu ver aqui, ó. Meu R1 era de pull-up. Qual que é o RP de pull-up? 10.000, né? 10.000 ohms. E meu R3 é um resistor de base. Normalmente, esse resistor de base, ele é encontrado quando você tem todos esses valores aqui, ó, você isola o RB e o encontra, tá? Só que nesse caso, ó, a gente tem aqui, ó, o corrente de base. Caso a corrente de base fique abaixo do IB mínimo, pode ser porque o RB está muito alto ou o RB está muito baixo. No caso do RB, a gente só vai colocar aqui, ó, um elemento. Vamos colocar aqui, ó, um bem baixo. Vamos colocar de 10 ohms. Por quê? Porque a resistência dele tem que ser baixa para a gente conseguir, né, ter uma alimentação do meu circuito. Então, eu venho, coloco ele aqui e coloco ele aqui. Pronto. Fizemos todos os nossos elementos. Ficou faltando o quê? Um diodo. Esse aqui, ó,
é a forma com que a gente seleciona o diodo. Tá? Eu não vou entrar com tanta profundidade nesses elementos, porque a gente ainda vai ver um pouco mais. Porque se eu fosse começar a fazer esses cálculos aqui, ó, e a gente ia ficar umas 2 horas e acabou que a gente não ia ver outros elementos que são importantes. Eu só estou definindo os itens que a gente vai escolher, tá? Diodo retificador. Quanto à orientação, deve estar com cátodo, tarja para cima em todos os circuitos, tá? O lado da tarja fica ligado aos 5 volts, o outro lado oposto à tarja fica ligado ao GND. Ligação invertida implica em queima do componente e mau funcionamento do circuito. É aceito qualquer diodo retificador do almoxerifado, não pode ser de outro tipo. Então, aqui ó, a gente vai ter que colocar somente um diodo, né? E aí temos aqui vários diodos, já mostrei, né, no primeiro experimento para vocês qual que é a função. Então, levar em consideração que o diodo tem que ser um diodo retificador e não um tipo Zener, né? Então, escolha aqui um, não pode escolher qualquer um que seja retificador, coloco aqui e lembro, né? Tarja para cima. E aí, faço a fixação. Pronto, finalizei todo o meu sistema, né? Pego esse sistema aqui, tiro lá um print. Ó, pode ser até assim um print, ó, com ele todo ligado, né, com os elementos todos corretos aqui. Tira o print, vai lá na atividade. Vem aqui na atividade, pega a folha resposta. Ó, baixei minha folha resposta. Coloquei lá todos os elementos. Vem aqui. Deixa eu habilitar, né, a edição. Não precisa de várias telas, como está aqui. Só pegar ali, tirar foto de uma, duas telas, às vezes 2, 3 tipos de layout. Salvou, enviou e é isso aí. Beleza? Só isso aqui que é para ser entregue na segunda atividade. Então, hoje eu dei uma aceleradinha para a gente conseguir ver todos os elementos. Ah, professor, esses cálculos aí, Deus me livre, tá muito complicado. Calma. Essa é a primeira parte. E as simulações elas são mais complexas. Ele, o material de apoio ele tem vários cálculos um pouco mais complexos. Mas o que eu quero que vocês saiam daqui sabendo. O que que é um sinal digital? O que que é um sinal analógico? O que que é um número binário? Né? O que que são sinais analógicos, né? Que variam, são contínuos no tempo, e eles variam. O que que são sinais digitais? Que eles podem ter valor zero, valor 1. Tá? Então, a gente está indo, eu diria até com muita pressa ao pote, tá? Porque isso que a gente está vendo aqui, ó, são questões que a gente vai ver durante o curso de vocês completo, tá? A gente vai falar bastante sobre relé, né? Bobina do relé, né? Relé de estado sólido, esses relés mais simples. Vamos falar aí durante o curso todo de vocês sobre diodo, sobre transistor. O curso de automação, ele é isso, né? Você tem que ver bastante sobre esses conteúdos. Tá? Em linhas gerais, era isso que eu queria abordar com vocês. Ficou alguma dúvida aí? Na montagem, em algum cálculo? Bastante? Não, beleza. Tá? Então, assim, pessoal, já comecem a desenvolver aí, tá? É bastante atividade. Eu já nem sei quantas. Ó, já tem bastante gente fazendo o fórum. O fórum, né? Se você fizer só os fóruns, se a gente for levar em consideração, se você for em todos os presenciais e fizer só os fóruns, vamos ver quantos você já consegue. Eu já sei que o simulador é mais complexo, então o nível de entrega, espero que seja um excelente nível de entrega, mas eu já fico assim, "Ei, será que esse pessoal vai fazer?" Então vamos ver aqui, ó, 7 vezes 4 mais Professor, 51, já dá para aprovar. Oi, pode falar. os fora aí, é só responder eles? Que eu nunca Isso, tinha feito. Ah, tá. só Tá responder ok. lá. Se quiser fazer comentário em algum comentário de algum colega também, mas assim, é Ah, só tirar você alguma responder. dúvida dele, alguma coisa, né? Entendi. Ah, Isso. Pode fazer também, mas não vai é, ser contado a mais, não. Se você fizer um comentário lá, já contar a nota.
Tá, ok, até dia 20/4, né? Que todos. Eu tava vendo aí todas as atividades. Isso, exatamente. Aí do dia 20 ao dia 23, no caso do dia 21 ao dia 23, a gente vai também fazer a avaliação, só que ela vai ter um ponto um pouco menor, tá? Então, normalmente a gente tira 20%, né, para quem demora em entregar. Então, muito provavelmente vai valer aí na faixa de 5 pontos cada atividade entregada depois do prazo, tá? Então, fica atento ao prazo aí. O fórum sossegado, pessoal, tá? Então, o fórum é para que O- o- vocês façam mesmo. Outra dúvida, né? Esse semestre não vai começar outra matéria ainda, depois dessa aí? Vai, ainda Qual tem, que, né? qual que é a outra matéria? Só para já ir adiantando aqui, Deixa eu pesquisando. ver aqui. Processamento de sinais. Aqui, ó, do dia 24 ao dia 2/8. Acionamentos de dispositivos atuadores. Deixa eu ver o que que é. Qual que é o forte dela? Se eu não me engano, aqui, situação de aprendizagem. Vai ser partida de motor com inversor de frequência, parametrização de inversor, software starter, acionamento eletropneumático, eletrohidráulico, controlador lógico programável. Aí a gente vai ver linguagem ladder, tá? Então, para quem quiser já se organizando, né, já conseguiu desenvolver as atividades, está bem adiantado, é isso. Fechou? Então, na próxima aula, continuaremos, tá? Eu vou ver se eu consigo terminar, né, a terceira atividade para finalizar todas as atividades avaliativas, para vocês ainda terem aí uma semaninha para entregar, tá? Qualquer dúvida que surja em qualquer atividade, em qualquer montagem, pode mandar mensagem, eu tento responder o mais rápido possível. Desejo aí, agradeço pela presença de todos, desejo aí um ótimo final de semana e bons estudos. Boa noite, pessoal.